Efésios capítulo 6, nós faremos a leitura do verso 10 até o verso de número 20. Efésios 6, de 10 a 20. Tema da nossa exposição nesta noite: prontos para a batalha. A necessidade que temos de nos apresentar dia a dia preparados para lutar contra Satanás, nosso inimigo. Antes de fazer a leitura, quero apenas relembrar um pouco do contexto da carta de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem, num primeiro momento, uma palavra mostrando a nós que temos um Pai que nos ama, que nos escolheu, que fazemos parte de uma família, que esta família deve ser vivida sem nenhum tipo de barreira entre os irmãos, porque somos um em Cristo Jesus, somos um só povo. Então, Paulo fala dos benefícios que temos como filhos de Deus, dos privilégios que temos como filhos de Deus, e que bênção é poder saber que Deus nos trata como Pai, que bom é saber que temos um Deus poderosíssimo, que se apresenta de forma tão próxima, tão amorosa como é a forma de um pai. Mas o texto também segue e passa a nos falar das nossas obrigações como filhos. Se representamos, então, esta família, se somos, de fato, filhos de Deus, precisamos viver de modo digno da nossa filiação. Isso tem a ver com romper com o passado, tem a ver com uma nova vida. E para viver esta nova vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo vai se refletir em casa, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento com os filhos e também na vida profissional, como nós vimos na semana passada. Agora Paulo vai nos dizer que, embora nós tenhamos sido desafiados a viver esta nova vida, há um inimigo que não quer que a vivamos. E esse inimigo é o diabo, é Satanás. Então ele apresenta para nós: vocês são filhos, que bênção. Vocês precisam viver como filhos, o desafio. Mas saibam que vocês têm um inimigo lutando contra vocês, e este inimigo é o diabo. E é sobre esta batalha, esta luta nossa contra Satanás que falaremos nesta noite. Efésios capítulo 6, de 10 a 20, nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, que nos ensinará nesta noite como lutar contra Satanás, inimigo nosso. Fortalece-nos, ó Deus. Que a palavra do Senhor, ensinada e exposta nesta noite, possa nos deixar prontos para a batalha. Para que sejamos, ó Deus, capacitados pelo Senhor, por meio da Escritura, a vivermos de modo que te agrada. Encha-nos com teu Santo Espírito, ó Deus. Tira de nós qualquer situação que possa nos desconcentrar, nos distrair, nos faça estarmos atentos à Tua palavra, porque sabemos que neste momento em que nós entregarmos à igreja a forma de combater Satanás,
ele também vai trabalhar para tirar o nosso foco, para nos fazer não entender, para nos fazer ouvir outras tantas vozes e distrações e não aprendermos como vencê-lo. Então, Senhor, que seja o Senhor mesmo a cuidar de nós neste momento de exposição, a livrar-nos, ó Deus, de qualquer ação e cilada de Satanás, que possa desviar a atenção, a mensagem ao texto exposto. Usa minha vida, ó Deus, como servo teu, servindo a igreja, para o bem da igreja, para a glória do Senhor, com fidelidade ao texto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, infelizmente, desde a década de 90, talvez até um pouco antes, vivemos em nosso país uma grande explanação desse tema, batalha espiritual. É um tema que ganhou as igrejas evangélicas, que caracterizou e caracteriza até hoje de forma muito forte o meio neopentecostal e que teve entrada, inclusive, em igrejas históricas, levando a grandes dificuldades também para o povo de Deus, até mesmo nas igrejas reformadas. A ideia de batalha espiritual apresenta uma luta contra Satanás, e embora nós falaremos durante toda esta noite que esta luta é real, é verdadeira, o meio neopentecostal encontrou uma forma excelente de prender os seus membros e de lucrar com tudo isso. Apresentamos um inimigo, apresentamos algumas séries de campanhas para lutar contra esse inimigo e faturamos com tudo isso. Com toda esta apresentação do movimento de batalha espiritual, conseguimos também prender as pessoas. Pessoas com medo estarão mais condicionadas a seguir tudo aquilo que falarmos. Alguns problemas do movimento de batalha espiritual, que não é aqui do Brasil, isso nasce lá nos Estados Unidos e foi importado para cá. E eu quero colocar aqui 4 problemas deste movimento aqui em nosso país, a título de introdução do nosso sermão. Primeiro, eles conhecem o inimigo pelo próprio inimigo. Satanás existe, Satanás é nosso inimigo, é nosso adversário, é o acusador, a palavra nos aponta isso. No entanto, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre como Satanás age, não nos dá muitos detalhes sobre a atuação dele. E é óbvio, a atuação de Deus é aquilo que ganha maior evidência na Escritura o tempo todo. No entanto, os grupos de batalha espiritual, os movimentos de batalha espiritual, eles vão caracterizar ou vão listar diversas formas que Satanás age, demônios territoriais, listas de demônios, até com nomes desses demônios que vão atuar nos casamentos, nos vícios e tantas outras áreas, e é uma criatividade absurda. Mas é interessante que quando isso não é fruto da criatividade de um coração pecador, são informações dadas pelo próprio diabo, ou pelo menos é o que parece ser. Talvez até algumas encenadas possessões demoníacas, onde esses demônios sendo entrevistados dentro das igrejas, vão falar a sua origem, o seu cargo no inferno, a sua função, o que lhes cabe fazer, qual é a área de atuação na vida de alguém. E tudo isso vira base teológica para se falar sobre batalha espiritual. É como se estivéssemos recebendo do inimigo as informações sobre ele. E mesmo que essas possessões demoníacas fossem verdadeiras, e não estou dizendo que alguma delas possam ser, mas ainda assim precisamos nos lembrar que até mesmo dando informações, o diabo continua sendo o pai da mentira. Então pensar numa lista de nomes, numa lista de funções, de cargos, de atuações, de lugares onde o diabo vai estar, a partir de informações ou de um coração criativo, ou do próprio inimigo, não nos parece ser muito coerente. Esse é um problema que nós temos, e tentaremos resolver na exposição desta noite. Um segundo problema que eu destaco no movimento de batalha espiritual é que eles ignoram os equipamentos de defesa que a Escritura nos ensina. A palavra nos fala, sim, de batalha espiritual. Listaremos no nosso sermão hoje 5 equipamentos que o Senhor nos dá. A armadura de Deus para nos defendermos de Satanás. Mas me parece que nesses movimentos, coisas como a justiça, a verdade, a palavra de Deus, não são aquilo que ganham maior evidência
na vida do cristão. Não são as coisas mais prioritárias. Campanhas ganham maior ênfase. Mandingas gospel e qualquer tipo de rito, quase que de feitiço, ganha maior espaço do que necessariamente aquilo que a Bíblia vai nos apresentar. Infelizmente, esta é uma realidade errada, contrária à Escritura. Terceiro problema desse movimento de batalha espiritual muito comum aqui no nosso país: criam armas e superstições. Eles listam 7 armas para vencer o diabo. E eu quero colocá-las aqui. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, a palavra de Deus, o louvor de guerra, os anjos guerreiros, o fogo dos céus e a unção com óleo. Então essas são as armas que, embora, claro, cada uma dessas expressões apareçam na Escritura, tiradas e esvaziadas do seu contexto, têm sido usadas como as armas para se vencer Satanás. Então, quais são as práticas que vêm com isso? A gente precisa ungir o nosso estabelecimento comercial. Chama lá o pastor, e esse pastor já ganha quase como que uma função de feiticeiro-chefe, que vai lá no estabelecimento, ungir as portas, fazer uma oração forte, que tem que ter o forte, ou poderosa. Então aqui o diabo não entra mais, porque a gente passou um pouco de óleo em volta das portas. Irmãos, a gente precisa passar óleo aqui na porta da igreja também, graxa. Alguém que puder, traga. É a única coisa que a gente pode passar nas portas. Acreditar que o óleo vai trazer algum tipo de proteção contra Satanás é superstição demais. Mas em meio a isso até se cobra uma taxinha, né? Não, irmão, eu vou lá, a gente faz isso, faz uma campanha. 7 semanas orando pela porta e passando óleo na porta. Aí você dá uma oferta abençoada do seu estabelecimento e tudo vai dar certo. É triste, irmãos, mas é uma realidade. Quantas superstições entrando no meio da igreja por uma distorção da palavra do Senhor, por uma falsa ideia de que estamos lutando realmente uma batalha espiritual. Por fim, o quarto problema: não conhecem a espada, a Escritura. Nós veremos hoje em Efésios que a palavra de Deus é a grande arma que nós temos para lutar contra Satanás. Ah, mas a palavra de Deus parece andar muito distante de púlpitos de igrejas assim. O estudo aprofundado da Escritura parece ser abandonado por esses crentes. E é fácil entender isso. É muito mais simples colocar um copo de água na minha televisão ou no meu armário, abrir a Bíblia em algum salmo, do que sentar, estudar, ler a palavra de Deus. É muito mais fácil jogar um pouco de sal ou um pouco de óleo em qualquer lugar. Isso resolve, é mais prático. Resolve não, mas é mais prático do que sentar, estudar e ler a palavra de Deus. Então a espada que temos, a arma que temos, tem sido negligenciada, não tem sido conhecida, estudada, aprofundada por esses grupos. Irmãos, a realidade de batalha é exposta na Escritura. E para estarmos prontos para a batalha, o tema do nosso sermão, nós precisamos, primeiro, conhecer o nosso inimigo. Segundo, conhecer os equipamentos que temos. Terceiro, conhecer a nossa missão. Para batalhar contra o nosso inimigo, para lutar contra Satanás, precisamos conhecer o inimigo, conhecer os nossos equipamentos e conhecer a nossa missão. Vejamos isso no texto, então. O texto começa nos dizendo: quanto ao mais. Veja que é uma expressão que liga aquilo que nós veremos, a ideia de batalha espiritual, com tudo aquilo que tem sido dito anteriormente. E nós, ao trazermos o contexto da nossa exposição, falamos disso. É o nosso dever, enquanto cristãos, vivermos em santidade, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, viver para a glória de Deus, mas teremos um inimigo. Por isso, quanto ao mais, além de vocês estarem atentos à realidade da vida que vocês devem ter, saibam que existe um inimigo que vai lutar contra vocês para fazê-los cair. Esta ideia já nos aponta quem é o inimigo de Satanás. Satanás não escolheu Deus como seu inimigo, porque ele sabe que nada pode fazer contra o Senhor.
mas escolheu lutar contra a igreja. Nós somos os inimigos de Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, vai narrar, de forma simbólica, usando a figura do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, conforme diz o texto, mostrando ele sendo expulso do céu e indo agora cheio de ira e de furor para a terra, para perseguir a mulher, a figura da igreja. E o verso de número 17 vai nos dizer assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, lutar, batalhar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós, a igreja, somos estas testemunhas de Jesus. Nós somos estes que receberam o comissionamento do Senhor. E sejam vocês minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos esses descendentes da obra e da missão dos apóstolos e estamos aqui pregando, proclamando, testemunhando de Cristo. E temos o dragão se levantando contra nós, Satanás lutando contra a igreja. Nós somos o inimigo de Satanás. E quem é o nosso inimigo? O apóstolo Paulo vai nos falar, no verso de número 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós estamos apresentando então o nosso inimigo. Falamos que nós, a igreja, somos o inimigo dele. É contra nós que ele luta. E contra quem nós devemos lutar? Se nós vamos para uma batalha sem conhecer o nosso inimigo, não dá para fazermos muita coisa. Uma das estratégias de guerra é você colocar alguém infiltrado, disfarçado. Se você não consegue ver, entender, conhecer, reconhecer o inimigo, como você vai lutar contra ele? Paulo então vai dizer, o inimigo de vocês não são vocês mesmos, os cristãos. Por que ele usa essa expressão, a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne? Lembra-se quando nós fizemos a exposição do capítulo 2, que havia uma grande divisão entre judeus e gentios dentro da igreja? Irmãos em Cristo, judeus cristãos convertidos, gentios cristãos convertidos, lutando entre si, brigando entre si, ofendendo uns aos outros. Paulo fala, vocês estão errados, a luta de vocês não é um contra o outro. Não estou dizendo aqui do combate às heresias. O herege não é cristão, o herege é inimigo. Estamos falando de irmãos em Cristo, que talvez possam pensar pontualmente algumas coisas distintas de nós e da nossa teologia, mas que professam Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. O que Paulo está dizendo é isso. Não são os nossos irmãos em Cristo os nossos inimigos. Quantas vezes nós travamos brigas internas com pessoas que amam verdadeiramente o Senhor, que podem até ter reservas naquilo que pensam acerca da teologia, mas que ainda assim creem no Senhor Jesus Cristo e amam o Senhor Jesus Cristo. E gastamos muito mais tempo brigando com estes do que efetivamente lutando contra aquele que é o nosso inimigo. Volto a dizer, não estou falando da luta contra os hereges que se apresentam como cristãos, que se apresentam como igreja, que se apresentam como evangélicos, mas não são. São enviados de Satanás, se passando por anjos de luz, se passando de ministros de Deus. Estou falando de lutar e brigar contra irmãos em Cristo. O que Paulo está dizendo é, isso não tem cabimento. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Vocês já são um em Cristo Jesus. São irmãos em Cristo Jesus. Precisam caminhar juntos, cumprindo a missão de Cristo, a missão do Pai. E passa então a nos dizer, quem é o nosso inimigo? Veja o verso de número 11. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo deixa muito claro o inimigo da igreja. É o diabo, é Satanás. Visto lá em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente. Esse é o inimigo. E eu quero falar algumas características deste inimigo. Quero citar 3. A primeira, este inimigo, ele é astuto, tem método. A palavra cilada aqui é a palavra grega metodóia, de onde vem a palavra método da língua portuguesa. Satanás, então, trabalha com inteligência. A Escritura nos fala que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz.
Não estamos falando de sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Mas estamos falando da habilidade, da inteligência, da capacidade de fazer o mal. E Satanás tem muitos métodos. Faz ciladas, armadilhas. De formas distintas vai tentar nos atacar. A grande estratégia de Satanás sempre está baseada no engano. Ele é o pai da mentira. Ele é um enganador. E eu quero citar aqui algumas dessas estratégias. Satanás vai sempre torcer a verdade. Nessa ideia de ser ele um enganador, ele vai torcer a verdade. Deus, por exemplo, falou com Eva, com Adão. Deu a eles a orientação do que eles deveriam fazer no Éden. Vai lá a serpente e vai tentar torcer a palavra de Deus. Eva fala, olha, se nós comermos, vamos morrer. E o que ele fala? É certo que não morrereis. Está aqui aquilo que Deus falou. E Satanás tentando torcer isso. Na tentação de Cristo, registrada lá em Mateus, capítulo 4, verso 6, não só a palavra falada do próprio Deus, mas também aquilo que nos foi deixado escrito. Satanás vai citar vários textos bíblicos, torcendo a interpretação de todos eles, para tentar fazer com que Jesus caísse em tentação. Irmãos, esta é a estratégia de engano que Satanás faz. Vai tentar nos convencer que o sexo antes do casamento não é pecado, que o divórcio não é pecado, que fumar, beber não é pecado. Vai tentar nos convencer o tempo todo que os pecados que nos são tão prazerosos não entristecem a Deus. É muito interessante ver quantos estão na internet lutando para provar que pecado não é pecado. Validando práticas como o divórcio, como o adultério, como a poligamia, como os vícios. E muitos crentes abraçando tudo isso. Fazendo verdadeiras exegeses para dizer, eu não preciso ser dizimista. Profundas exegeses para dizer, não há problema em tomar bebida alcoólica à torta e à direita. Profundos exegetas e conhecedores da Escritura, para defender todo tipo de prática que desagrada a Deus, mas ainda assim tentar aparentar ou apresentar isso como algo bom. Quase como que dizendo entre linhas, não, é certo que não morrereis. Irmão, Satanás não vai vir apresentando uma mentira de cara, ele vai torcer a verdade. Essa é uma estratégia de quem engana. Segunda estratégia, método de Satanás nesta ideia do engano. Ele vai tentar se passar até mesmo por anjo de luz, é aquilo que 2 Coríntios capítulo 11, verso 4 vai nos dizer. Se necessário for para enganar os eleitos, ele se passa por anjo de luz. Cuidado até mesmo com algumas revelações, coisas extraordinárias que se vêm por aí. Se tira a glória de Deus, se desvia o propósito do culto, será que foi Deus que fez? Certa feita uma pessoa chegou e falou, pastor, você está vendo essa coisa que está acontecendo aí? O pessoal no meio do culto está lá orando, cantando, daqui a pouco os botões da calça viram ouro. Você acha que isso é verdade? Irmãos, claro que tem muito charlatão fazendo um monte de coisa. Mas sejamos criteriosos a partir da Escritura. Qual é o objetivo do culto? A glória de Deus. A edificação da igreja por meio da exposição da palavra. Quando algo extraordinário assim acontece, onde foi parar a glória de Deus? No bolso da calça de alguém. Que a pessoa já não está mais prestando atenção em nada que Deus está fazendo. Está ali admirada com o ouro que está na sua mão. Aonde foi parar a edificação? Em qualquer lugar, porque a Bíblia está lá fechada e o povo está lá, gritando, chorando, rolando, porque viu o ouro na mão, no bolso. E a pergunta é, Deus que nos convoca para culto, que tem o propósito de adorá-lo e nos edificar, vai fazer coisas extraordinárias assim para desviar este propósito estabelecido por Ele próprio? Não. Quem mais pode fazer? Se não for obra de engano, charlatanismo, é o próprio Satanás. Quando o culto do Senhor, já a adoração a Ele, é interrompido
para que pessoas fiquem falando, e falando de coisas que estão acontecendo. De botão virando ouro, de perna que estica. Tenha certeza, irmão. O extraordinário pode até estar realmente acontecendo. Nem tudo é enganação. Mas se Deus não está sendo glorificado, e se a palavra não está sendo exposta no momento de culto, não é Deus que está fazendo, é o diabo. Quantos centros espíritas estão lotados, com o diabo fazendo coisas prodigiosas, se passando de anjo de luz, desviando as pessoas da glória de Deus e da edificação por meio da palavra. Esses prodígios acontecem. A pergunta é, de onde vem? E a minha afirmação, vem do diabo. Se contraria a Escritura, se desvia o foco da adoração, se não edifica pela palavra, não vem de Deus. Não é de Deus, é do diabo. Porque se necessário for, ele até se faz passar por anjo de luz. Ele é um enganador. Falsos mestres também são apontados por Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 11, agora no verso 13, dizendo que muitos virão, falarão em nome de Jesus, mas são do diabo. A primeira carta de João, o apóstolo fala que muitos anticristos já estão por aí, falando, ensinando, e saíram de onde? Do meio da igreja. Cuidado. E mais uma vez, qual é o critério para saber se é falso ou verdadeiro? A Escritura. A glória para Deus e a Escritura é apresentada com fidelidade e profundidade para a edificação da igreja, provém de Deus. Do contrário, por mais extraordinário que seja, por mais belo que pareça ser, provém do maligno, é do diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. A quarta característica de engano no método de Satanás: tentar ser parecido com Deus, tentar usurpar o lugar de Deus. Esta é a forma como o anticristo virá. E Paulo, falando do anticristo lá em 2 Tessalonicenses, nos fala sobre isso. Ele virá para perseguir a igreja e vai tentar se passar até mesmo por Deus, imitar a Deus em seus feitos, porque esse é o interesse dele, enganar todos quantos forem possível. O diabo é astuto. Segunda característica do nosso inimigo, ele tem para si um grande exército. Esse exército, diz o texto, que ele é numeroso, organizado e atuante. Vejamos o verso de número 12. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas categorias são apontadas aqui, todas no plural, apontando o grande número deste exército que o diabo tem. O diabo não é onipresente ou onisciente, muito menos onipotente, mas o diabo tem muitos servos. Como lemos até mesmo em Apocalipse 12, ele arrasta a terça parte do céu. Muitos então estão lhe servindo. É isso que nós podemos afirmar biblicamente. Nos parece ter aqui algum tipo de organização, principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais. É como se Paulo estivesse estabelecendo algum tipo de categoria, mas sem dar muitos detalhes sobre isso. E nem é necessário que saibamos. Então, há um grande número, há organização, e veja a expressão, são eles dominadores deste mundo, então há atuação. É isso que nós podemos dizer, e paramos por aqui. Qualquer coisa que vem depois disso é invenção. É aquilo que nós falamos na nossa introdução. Ou é a informação do inimigo dada por ele próprio, é a criatividade do coração humano. Falar qual é a hierarquia do inferno. E alguns falam que foram no inferno, e viram tudo isso. Não, olha, a gente foi lá, e lá o inferno funciona assim, e aí tem aquele demônio do alcoolismo que vem, e aí tem aquele diabo de Cajamar que tem que ser destronado. Aí o pessoal vai inventando umas coisas absurdas. A Bíblia fala que esse exército é numeroso.
que esse exército é organizado. Afinal de contas, aquele que o lidera é astuto. E fala que ele é atuante. Dominadores deste mundo. Ponto. Qualquer coisa diferente disso é invenção. Diabo no som. Diabo... Os meninos do som riram ali. Diabo nas portas, diabo dentro do guarda-roupa, isso tudo é bobagem. O que a Bíblia nos fala é isso, e aqui paramos. Terceira característica de Satanás, o nosso inimigo. Ele é oportunista, trabalha no dia mau. O verso de número 13 vai nos dizer isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Satanás não vai nos atacar naquele dia que está tudo bem, que nós acabamos de ser edificados pela palavra, que nós estamos ali em profunda comunhão com o Senhor, orando, buscando, clamando a Ele, felizes, contentes pela obra dEle em nossas vidas. Ele vai nos atacar quando Ele perceber que estamos completamente secos e vazios, frustrados, decepcionados, chateados. Por isso que o texto nos pede vigilância. Fique sempre em oração, vigiando, porque Satanás vai nos atacar no dia mau. É aquele dia que tudo deu errado. Você saiu de manhã, esbarrou o carro na coluna, te fecharam no farol, chegou atrasado no serviço, brigou com a esposa pelo WhatsApp, as coisas no trabalho não deram certo, os relatórios enguiçaram lá na impressora. É nesse dia que você não tem paciência para absolutamente nada, que tudo está dando errado, que Satanás virá. Porque ele vem no dia mau, ele é oportunista. Ele vê o nosso momento de fraqueza. Não só a fraqueza por conta dos problemas da vida espiritual apática, mas também o dia mau, quando algo muito doloroso acontece. Mais uma vez eu cito a obra do Espiritismo. O Espiritismo atua justamente no dia mau. É a mãe que perde um filho, a esposa que perde o seu marido. A fragilidade e o luto é tanto que o que a pessoa ouvir que possa lhe trazer um aparente consolo, isso já basta. Muito cuidado quando você passar por um luto. Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas isso aqui que eu ouvi lá no centro espírita, só eu e o meu pai sabia. Não, Deus sabe também, e o diabo também sabe. Aquela conversa que você tem em segredo com alguém, num cantinho, puxando, falando, a pessoa está ouvindo, Deus está ouvindo e o diabo está ouvindo também. A voz daquela pessoa que você amava, que morreu, o diabo conhece. A letra daquela pessoa, o diabo conhece. Os segredos mais íntimos, os detalhes mais particulares, o diabo sabe todos eles. Então as pessoas dizem, pastor, mas você acha que isso aqui vai ser mentira? É a letra da pessoa, é um segredo que só a gente conhecia. O diabo também sabia e conhecia tudo isso. E ele vem no dia mau. Ele é oportunista. Cuidado, irmãos. Se contraria a Escritura, se nos afasta de Deus, se a glória não é para Ele, então não provém dele, é do diabo. Ele é astuto, ele tem um grande exército trabalhando por ele. O nosso inimigo trabalha de forma oportunista no dia mau. Vimos então e conhecemos o nosso inimigo. Mas eu disse que nós precisamos também conhecer os nossos equipamentos. E o texto passa a nos expor em duas categorias, equipamentos de defesa e equipamentos de ataque para lutarmos contra este inimigo do qual acabamos de falar. O texto vai nos dizer, então, a partir do verso de número 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O texto vai usar agora a ilustração da vestimenta de um soldado romano. E eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes a exposição do que significa cada um desses aparatos. O cinto, a couraça, as sandálias, o escudo e o capacete.
São os elementos da armadura de um soldado romano que Paulo vai descrever, ilustrando a ideia de como devemos nos defender destes ataques de Satanás. O cinto da verdade, a ideia de cingir, é a ideia de prender as roupas. Talvez hoje para nós o cinto é muito mais um acessório estético do que necessariamente algo indispensável na nossa vestimenta. Nós temos zíper, elástico, botões, velcro. As tecnologias das nossas roupas nos permitem ter mais segurança mesmo sem o cinto. Mas naquela época não. O cinto era indispensável, não era um acessório. Sem o cinto você não conseguiria manter-se vestido. E obviamente nós sabemos, se o cinto falhar, ou se não nos atentarmos a usá-lo, a vergonha virá. O texto fala para nós nos cingirmos da verdade. Porque, irmãos, não há nada mais vergonhoso do que sermos pegos na mentira. Cingir da verdade, porque quando alguém nos acusar, e o diabo é o acusador, é o enganador, e vai tentar enganar, se nós estivermos firmados na verdade, se aquilo que nós nos empenhamos em fazer é dizer a verdade o tempo todo, a gente descansa. A gente não passa vergonha. Agora, se tudo aquilo que você apresenta da sua vida é baseado em mentiras, a vergonha virá. Porque o cinto vai cair, a roupa vai cair e a vergonha vai vir. A segunda peça desta armadura, a couraça da justiça. A couraça vinha do pescoço até o final do tronco, cobria os órgãos vitais. Não há nada mais vital para nós do que a condição moral nossa. A nossa reputação é muito importante. O nosso nome é muito importante. O testemunho que damos é muito importante. E, irmãos, vai ser uma grande defesa nossa quando Satanás nos acusar. Por que nós já não nos impressionamos com os escândalos políticos? Porque o testemunho dado até aqui já não nos faz esperar nenhuma postura de lá muita honestidade. Por mais bizarro que seja, encontrar dinheiro na peça íntima de alguém, isso já nem nos espanta mais, vira piada. Porque a moral para estes, a reputação destes, já não é algo de muito valor e crédito de muito e muito tempo. Ninguém se levanta para defender. Ninguém se levanta para falar, não, é impossível. Claro que não. Mas quando nós temos uma vida de justiça e zelamos pela justiça e nela pautamos a nossa vida em um proceder ético, moral, irrepreensível, então quando acusações vierem, as pessoas falarão, não, eu conheço ele. Eu sei que ele jamais falaria isso. Jamais agiria assim, porque eu conheço. Se isso aconteceu, alguma coisa de errado deve ter. É melhor sentar, é melhor investigar. Irmão, Satanás vai tentar nos acusar. Satanás vai tentar procurar em nós algo para nos fazer cair. Por isso nós precisamos nos vestir com algo que vai zelar por aquilo que é vital, imprescindível na vida do cristão, a sua conduta. Essa foi a estratégia de Satanás contra Daniel. A gente precisa derrubar Daniel. Como fazer isso? Não acharam nenhum pecado, nada que pudessem acusar Daniel. Ele era irrepreensível. Que nós sejamos como Daniel. Nós vistamos então a couraça da justiça, atos de justiça, obras de justiça, uma vida moral irrepreensível, para que quando o acusador vier, o enganador vier, e as muitas ciladas de Satanás vierem, nós estarmos protegidos pelo nosso histórico de conduta. Terceiro, o aparato desta armadura. As sandálias, calçar os pés com o evangelho da paz. As sandálias dos romanos vinham até a altura quase do joelho. Isso dava firmeza a eles. O evangelho da paz nos traz firmeza.
Porque nada nos deixa mais tranquilos do que saber que estamos fazendo a coisa certa. É ou não é? Quando alguém te dá uma missão e você está ali cumprindo a missão, ainda que te acusem, ainda que algo seja apontado, você está convicto. Não, eu estou fazendo o que é certo, eu estou seguindo o que me foi passado. Eu estou cumprindo a minha missão. E qual é a missão do cristão? O Evangelho. É proclamar o Evangelho da paz. Nós citamos aqui os nossos irmãos missionários no momento do ofertório e eu fico pensando, o que os motiva a permanecerem firmes é a certeza de que eles estão cumprindo bem a missão. Senhor, vem as acusações, vem os problemas, vem as lutas, mas eu tenho uma certeza, estou no caminho certo, estou cumprindo a missão, então estou fazendo aquilo que agrada a Ti. Essas sandálias também tinham cravos, pregos colocados na sola, para dar melhor aderência e melhor velocidade ao exército romano em terrenos difíceis. Assim também é o Evangelho da paz. Quando nós estamos em uma situação desesperadora, em um contexto todo adverso, só algo nos traz paz. Apresentar o Evangelho que reconcilia o homem pecador com Deus. A pregação do Evangelho para o cristão é um elemento de ataque e um elemento de defesa. Há grande satisfação no coração do crente quando ele prega o Evangelho. A possibilidade de mudança real e rápida em uma sociedade, em uma família, no seu ambiente de trabalho, é quando o Evangelho da paz é proclamado. A sandália que trazia firmeza e agilidade é comparada ao Evangelho, que traz firmeza na nossa conduta, porque estamos fazendo aquilo que é a missão de Deus para as nossas vidas, e velocidade na mudança ao nosso redor, porque é o Evangelho da reconciliação do homem com Deus. Um quarto elemento é apresentado nesta ilustração da armadura, o escudo da fé. O escudo romano tinha aproximadamente 1,60 m de altura, 70 centímetros de largura, quase que uma porta. Defendia o soldado do alto a baixo, feito de madeira e couro. Protegia por inteiro. E dardos inflamados eram lançados o tempo todo. É usado aqui para ilustrar a condição da fé. Irmãos, nós precisamos embraçar este escudo da fé, descrito aqui no texto. E diz o texto, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo não poderia ser deixado de lado. Um soldado que não estivesse firme com o seu escudo, pronto para usá-lo, desprotegia não só ele, mas como todo o exército. A forma do exército romano se fechar e se proteger era todos os soldados, cada um protegendo ao outro, na frente e por cima. Se alguém falhava, se alguém não estava sempre com o escudo no lugar certo, na posição certa, o exército era vulnerável. Precisamos sempre embraçar o escudo da fé. Mas o que é isso? Satanás é o enganador e nós vimos que ele vai tentar distorcer, torcer a verdade. Precisamos estar sempre prontos para responder corretamente. Quero ilustrar isso com a condição que vemos dos nossos jovens. São criados dentro da igreja. Mas, infelizmente, por vezes, os pais e até mesmo a própria igreja encaram o momento deles lá, nas salas de aula, como um passatempo. Ah, pastor, é só para esse menino não ficar me perturbando aqui na hora do culto. Por vezes isso é visto assim, pelos pais e por aqueles que cuidam das crianças. Ah, isso aqui é só um passatempo, é só para dar hora de terminar o culto, terminando o culto eles vão embora. Então se tem a falsa ideia de que as crianças estão aprendendo alguma coisa. E a nossa expectativa e o trabalho da nossa igreja é para que isso não seja uma realidade aqui. Então os pais viram e falam, não, mas cresceu dentro da igreja. Mas cresceu aprendendo alguma coisa? Ah, mas é de um lar cristão, mas tinha culto no lar? Tinha oração? Tinha instrução bíblica dentro de casa? Sabe o que acontece com esse jovem? Ele chega na universidade. E lá, irmãos, vão distorcer tudo
o que ele não tem lá tão forte e resistente. Você não bebe? Mas isso não é problema. Jesus transformou água em vinho. Ah, é verdade, né? Pode ser. Você não faz sexo antes do casamento? Não, olha, não podia fazer antes, que era só para não ter filhos e não ser irresponsável. Se você fizer com responsabilidade, Deus é amor e o amor é belo. Ah, é verdade, não tinha pensado por esse lado, realmente. Você ainda crê no criacionismo? Ah, não. Gênesis 1 e 2 não é literal, é uma figura de linguagem. Ah, é verdade, realmente. Ah, você crê nessa ideia de submissão no casamento? Porque a Bíblia fala, né, que a mulher tem que ser submissa. Não, isso era uma questão cultural. Hoje as mulheres podem liderar os seus lares. Ah, é? Nossa, é verdade, né? O escudo que os nossos filhos, por vezes, vão para a sociedade, é um escudo de papel, que não precisa nem sequer de uma flecha, de um dardo inflamado pelo maligno. Vale um ataque de meia hora de uma aula de sociologia ou de filosofia. E justamente porque eles não embraçaram o escudo da fé, se desviam. Irmãos, é sério isso. Como os nossos jovens estão indo para a universidade? Se eles tiverem uma fé embasada na Escritura, terão a mesma postura do nosso Cristo. Lá em Mateus 4, que nós já citamos, Satanás o tempo todo, distorcendo a palavra, e Jesus respondendo com a palavra. Será que os nossos jovens conseguem citar pelo menos 10 versículos bíblicos assim, de pronto, de cor? Consegue, pastor. Jesus chorou, Deus é amor. Todo ser que respira louve o Senhor. E para nisso. Se chegar em 5 foi muito. Não tem escudo, quanto mais uma proteção de alto a baixo. Irmãos, precisamos nos preocupar. Eu ilustrei apenas com os jovens. Mas a nossa fé é atacada o tempo todo. E nós, por vezes, não estamos prontos para resistir, porque não conhecemos a nossa fé, porque não embraçamos esse escudo, porque não estamos prontos para responder sobre casamento, sobre honestidade, sobre vício, sobre ética, sobre a criação, sobre o Deus que temos, a existência dele. Eu quero dizer a vocês uma coisa importantíssima. A nossa fé tem uma excelente argumentação racional e lógica, porque o nosso Deus não é burro e é muito mais inteligente que Satanás. Então esse negócio de que, não, é que a gente está preferindo a razão, a ciência do que a fé. Não existe fé mais racional do que a fé cristã, mais lógica do que a fé cristã, mais coerente com a verdade do que a fé cristã. Se nós não conseguimos defendê-la é porque nós não a conhecemos. Se nós não conseguimos embraçá-la é porque nós não a conhecemos. Precisamos conhecer este elemento de defesa, a nossa fé. Uma boa dica: conheça os símbolos de fé da nossa igreja. Não é palavra autoritativa igual à Escritura, mas é um escudo bom que temos, registrando a nossa fé, para justamente nos ajudar a nos defendermos dos muitos ataques do inimigo. Quinta característica, quinta peça nesta armadura, o capacete da salvação. A consciência. E o texto vai nos dizer: tomai também o capacete da salvação. O capacete talvez seja a figura mais conhecida nossa, né? Usado até hoje pelos policiais. E o capacete protege a cabeça da pessoa, né? Aqui uma ilustração para a ideia da nossa consciência. Irmãos, quando nós temos a nossa consciência preservada, tudo ao nosso redor pode ruir.
Lembra quando nós falamos aqui da história de Spafford, o homem que escreveu o hino 108? Perdeu todas as suas propriedades, perdeu a sua empresa no incêndio, envia a sua família para a Inglaterra para passar alguns dias de descanso, tentar restabelecer a vida. Ele fica nos Estados Unidos, no meio do caminho, o navio com a sua esposa e as 2 filhas naufraga, elas morrem. E aquele homem que já tinha perdido todos os seus bens, perde também a sua família, mas assenta-se e escreve: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Escreve que, independente das circunstâncias, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Por que ele tinha aquela convicção? Ao lermos o final do hino 108, ele diz: em breve o Senhor Jesus virá me levar. E ao céu onde eu vou para sempre morar, serei feliz com os remidos na luz do Senhor. Ele tinha a consciência, a esperança na salvação dele, da sua família e das glórias futuras que estavam reservadas para ele. Precisamos colocar esse capacete, essa consciência. Ah, Senhor, as lutas serão grandes, os ataques do inimigo serão difíceis, terríveis, dardos inflamados variados, tentando incendiar a nossa fé, romper aquilo que nos protege para nos atingir. Mas ainda que tudo caia, eu tenho uma certeza, uma esperança consciente de que estarei com Cristo no final e de que experimentarei desta salvação que Ele conquistou para mim. Precisamos colocar este capacete para enfrentar as muitas dificuldades da vida. Como que é possível nós termos esta proteção toda? O texto vai nos dizer, no verso de número 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. O verso de número 1, irmãos, vai nos dizer: sede fortalecidos no Senhor. O verso de número 3 vai nos dizer que esta armadura que nos defende é a armadura de Deus. De onde vem tudo isso? De onde vai vir esta fé, este apego pela verdade, por uma boa conduta ética, moral? De onde vai vir esta vida transformada de alguém que tem plena consciência da sua salvação? Vem de Deus, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá essa armadura. E como nós pegamos, nos apropriamos dela? Por meio da oração, de relacionamento com Deus. Porque talvez você tenha ouvido essas 5 coisas e fala: puxa, pastor, que coisa linda, eu quero isso. Eu quero estar apegado à verdade, cingindo-me dela. Eu quero muito, Senhor, ter este padrão irrepreensível para que ninguém tenha do que me acusar. Ah, Senhor, eu quero ter essa disposição para pregar o Evangelho. Eu quero ter esse escudo da fé. Eu quero ter este capacete da salvação. Mas tudo isso, irmão, só é possível quando nós temos relacionamento com Deus. Sempre vigiando, constância na oração. Sempre suplicando e clamando, orando, buscando ao Senhor. Significa dizer, meus irmãos, mais uma vez, que sem vida com Deus, não existe a possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de vivermos bem nosso casamento, viver bem a criação dos nossos filhos, viver bem a nossa relação profissional, nem tampouco viver bem a batalha contra Satanás. Precisamos ter vida de oração. Nós citamos 2 vezes aqui no nosso sermão como Jesus venceu esta batalha. A tentação que Satanás se levantou contra ele. Mas o que Jesus estava fazendo? 40 dias no deserto, orando, clamando, buscando ao Senhor. Sem relacionamento com Deus, você está desprotegido. Sem vida de oração, você não tem nada desta armadura. O meio para isso é com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, cheio do Espírito. Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica. Isso não é só para você, é por todos os santos também. O texto apresenta para nós um segundo equipamento agora de ataque. E nos fala de tomarmos então a espada
que é a palavra. Verso de número 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que não houvesse dúvida de qual é a grande arma que nós temos, é dito e esclarecido: esta espada é a palavra de Deus. Esta espada do Espírito, este meio concedido pelo Espírito para nós atacarmos Satanás, é um e tão somente um: a palavra de Deus. Irmãos, nada de enterrar a Bíblia no quintal, ungir porta com óleo. Nada de ir nos cantos da cidade enterrando o chofar cheio de óleo ungido, jogando sal aqui e ali, copo d'água aqui e acolá. O que nos faz vencer Satanás é a palavra de Deus. Precisamos nos apropriar desta espada. Assim Jesus venceu. Não apenas teve o escudo da fé se valendo o tempo todo da palavra, mas atacando Satanás e desmoralizando Satanás por meio da palavra de Deus. É assim que nós venceremos. É assim que nós combateremos. É assim que nós atacaremos. Pregando a palavra, falando da palavra, nos apegando à palavra de Deus. É a espada que temos. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, precisamos conhecer os nossos equipamentos. Precisamos, por fim, nesta batalha, conhecer a nossa missão. E o apóstolo Paulo vai nos falar dela, a partir do verso 19. E também orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Se nós não conhecemos a nossa missão, a gente está lutando sem uma causa. A gente está caminhando, marchando sem rumo nenhum. Nesta batalha contra Satanás, nós precisamos conhecer a nossa missão, e a missão do crente é testemunhar de Cristo Jesus, é pregar o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo fala: orem também por mim, para que me seja dado ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho. Paulo vai colocar que nós somos instrumentos nesta missão, no abrir da minha boca. O desejo de Deus para tornar-se conhecido, para tornar a sua obra redentora conhecida, passa pelos nossos lábios, proclamando e anunciando a Ele. Somos instrumentos nesta batalha. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte desta missão. Nós somos representantes, ele se apresenta como embaixador de Cristo em cadeias. As cadeias de Paulo eram justamente porque ele estava em meio à missão. Ele estava vivendo batalha espiritual, não travada com mandinga gospel, mas por meio da pregação fiel do Evangelho. Era por isso que ele estava em cadeias e se vê como representante de Cristo, embaixador de Cristo, revestido com autoridade dada pelo Senhor. Por isso que Jesus vai dizer para os seus ao comissioná-los: toda autoridade me foi dada, então vocês vão lá e preguem. É por isso e com base nesta autoridade que Cristo vai nos falar: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, porque ela vai avançar, porque ela está engajada na missão, e a missão é proclamar o Evangelho. E quando estamos cumprindo a missão de Cristo, Ele é por nós, Ele luta por nós, somos embaixadores dEle, representantes do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Há uma necessidade de ter o conteúdo, e Paulo diz: para que eu possa falar deste mistério do Evangelho. É o conteúdo que devemos anunciar. O mistério acerca deste amor de Deus, incompreensível aos olhos humanos, que nos salvou morrendo na cruz em nosso lugar, pecadores que somos. É clamar para que façamos isso com intrepidez e ousadia. Toda batalha exige engajamento. E precisamos, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez para ir e avançar. Operosidade da nossa fé, conforme nos aponta lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Ah, Senhor, nós precisamos ter ousadia e intrepidez para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por fim, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a ideia de senso de responsabilidade nesta batalha. E vai dizer que tudo isso que ele está fazendo, cumpre a ele fazê-lo. É assim que ele termina o verso 20 da nossa exposição. Estamos em batalha, porque esta é a nossa obrigação. Cumpre a nós fazê-lo.
Durante todo o sermão, nós fizemos várias aplicações para as nossas vidas. Conhecer melhor a nossa fé, basear a nossa vida na verdade, zelar por uma vida moral irrepreensível, nos lembrar sempre da salvação que o Senhor nos deu, nos apegar à palavra de Deus para combater, são aplicações, são coisas que nós devemos fazer. Precisamos ter engajamento nesta batalha, irmãos. No contexto de batalha espiritual, Satanás só vai batalhar contra a gente quando a gente estiver cumprindo a missão. Você só vai viver batalha espiritual de verdade quando você estiver cumprindo a missão. Qualquer coisa diferente disso pode ser ilusão da sua cabeça, besteira. Mas quando nós estamos engajados na missão de Cristo, aí nós enfrentamos o diabo trabalhando e batalhando contra nós. Se engaje na missão, sabendo que Cristo está ao seu lado. Meu desafio a você é pensar no sofrimento de Cristo, na cruz em seu lugar, e ver se vale a pena lutar por isso. Se há uma causa, irmãos, do qual nós podemos nos orgulhar de lutar e fazer parte, é a causa do Evangelho. Por vezes nós estamos muito prontos a lutar por um time de futebol, por um partido e um posicionamento político, mas não estamos dispostos a ter um engajamento pelo Evangelho de Cristo. E quando nós pensamos a situação em que nós estávamos, pecadores, condenados, mas salvos por este Cristo, quando nós pensamos que Ele já venceu essa batalha por nós, garantindo na cruz do Calvário a nossa salvação, irmãos, isso tem que nos dispor a servir a Ele com muito mais empenho, com muito mais alegria, nos apropriando das armas que Ele nos dá. Que nós vençamos esta batalha, baseados já na vitória de Cristo, motivados pela vitória de Cristo, seguindo sempre o nosso Senhor Jesus, o comandante perfeito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.